Hoje, então, não tem muito mistério. O que vai acontecer, então? Que período é esse, né? É chamado de República Velha. Bom, a República Velha, se ficar baixo, vocês me avisem, por favor, tá? A República Velha, ela vai ser o período da República, né, brasileira. Então vai ser a transição, né? Vai ser um momento de transição entre o período imperial e o período republicano. Porque assim que o Brasil deixa de ser um período, deixa de ser um império, ele vai virar uma república. Né? Vocês viram na aula passada, eu não lembro com quem agora, mas acho que foi com a Julie, não sei. Mas vocês viram, independente do professor, vocês viram o processo do segundo reinado, como é que foi e tal, e como é que foi todo esse, desde lá, né, da independência, que daí começam os reinados, o período regencial, né, aqueles períodos cheios de coisinha, esse sim que eu acho chato, é muita coisinha, muito nomezinho, muito, sei lá, período que eu particularmente não gosto, né, tem gente que gosta, mas um momento assim cheio de coisas. E aí vai culminar, né? Depois da Guerra do Paraguai, a gente vai começar então com o período republicano brasileiro, que aí é quando realmente o Brasil vira uma república, né? Com todas as diferenças que vai ter para um período imperial. A República Velha ela vai começar em 89 no nosso feriado, né? O famoso feriado aí que a gente vai ter, que é exatamente daqui 2 meses, que é o 15 de novembro, né? Foi em 15 de novembro de 1889 que se proclamou a República, né? Então o Brasil se torna oficialmente uma república. Essa é a data comemorativa que na nossa vida é um grande feriado, né? Que gera uns feriadores bons, porque é bem na época do calor, mas que significa isso, né? Historicamente. Só que aí fica a pergunta, né? Toda vez que a gente tem uma coisa assim do tipo, tá, começou uma revolução, ou sei lá, mudou um período, mudou uma idade, parece que é um evento nacional, né? Do tipo, hoje somos, sei lá, uma república, vamos fazer uma festa, vamos fazer uma... Sempre parece que é uma coisa assim, todo marco temporal que a gente tem, a gente pode encarar como se fosse, aliás, a gente tende a encarar como se fosse uma mudança, né? Tipo, muito louca, assim, uma mudança muito grande, né? Então, mudou a era, sei lá, deixou de ser idade moderna e virou idade contemporânea. Parece que é um momento, assim, catastrófico, sendo que é um momento que, nesse caso de mudanças de era, geralmente é retrospectivo, né? Então, tu olha e pensa, ali mudou. Nesse caso aqui, não é retrospectivo, realmente acontece e eles têm noção de que está mudando, né? Tem noção de que se proclamou uma república, não é nada assim chocante, né? Não é nada depois vão analisar. Não, na hora mesmo tinha essa intenção. Mas a questão é que mesmo quando é feito assim, muitas vezes não vai ter muita diferença. E aí a gente viu isso na independência do Brasil, né? Quando o Brasil se torna independente, tá, tem a diferença de que ele tá independente, mas tirando essa diferença assim pragmática, prática, documental, é muito pouca a diferença que vai ter do Brasil quando ele era colônia para quando ele vira independente. Claro que a longo prazo isso vai fazer toda a diferença, né? Se a gente ainda fosse uma colônia, ia ter muitas diferenças, né? Não é que não vale de nada. A questão é que não tem não tem por que existir um romantismo do tipo, a independência foi um momento lindo e todos dançaram, celebraram, e o Brasil mudou assim loucamente e se tornou uma outra coisa, né? Geralmente não é isso que acontece. Geralmente o que acontece é justamente um processo gradual, que mesmo que tenha uma data específica a gente possa cravar, é um processo que vai demorar um pouco para ter sentido em si, principalmente da forma que as coisas foram feitas, né, no Brasil. Então a independência foi um decreto, né, não foi uma insurgência, não foi uma revolução, não foi uma coisa que veio do anseio popular. Então aí já tem uma coisa bem grande, né, para mostrar também como não era um motivo para ser comemorado, porque não foi uma revolta, não foi um monte de protesto que gerou a independência, né? Foi uma coisa de baixo para cima. Então aí só por isso já não tinha muito motivo para ser um grande evento. Mas além disso ainda ele manteve muito dos privilégios, né? Então quando não tem uma quebra brusca, né? Quando não tem alguma revolução, alguma coisa do tipo, geralmente não vai ter um impacto tão decisivo assim. E a independência do Brasil é basicamente isso, né? Os grupos que estavam no poder e que tinham uma relevância maior econômica, social, política, vão seguir tendo, né? Nada vai mudar
profundamente nesse aspecto. As coisas vão se configurar de outra forma e vão evoluir de outra forma, e a gente vai estudar de outra forma também, mas a questão é que não é assim, né? Eu tinha muito isso, pelo menos na escola, de pensar, tipo, então aconteceu o fato, nossa, né? Aquelas coisas que a gente sempre, agora que a gente tá num momento bem histórico, a gente sempre fica se perguntando, né? A gente sempre se perguntava como é que era viver um momento histórico. E agora que a gente tá vivendo um momento que, de fato, todos os momentos são históricos, né? Mas assim, um momento que com certeza vai constar para sempre na humanidade, a gente vive e vê que a gente tem que continuar trabalhando, tem que continuar estudando, tem que continuar pagando conta, tem que continuar fazendo tudo, né? Porque o mundo não para os eventos históricos acontecerem. Não para agora e jamais parou, né? Então, isso faz com que também a gente relativize um pouco essas diferenças, né? Que a gente vai ter de regime. Mas o fato é que o Brasil ficou uma república, né? Em 1889, a proclamação, ela teve apoio dos cafeicultores paulistas. Então, aqueles produtores de café que no segundo reinado conseguiram um impulso bem forte, conseguiram dar uma enriquecida legal, eles vão apoiar, né? Então, nada é à toa também. Esse apoio vai ser fundamental. E o exército também, porque na verdade a proclamação da República vai vir a partir de um golpe. Como muitas coisas também na nosso querido Brasil, vem a partir de um golpe. Né? Geralmente essas mudanças de poder vão estar ligadas a um golpe, né? Não sei se vocês já viram, há uns 5 anos atrás estava circulando ali, na época do impeachment da Dilma, estava circulando uma tabelinha assim, do tipo, quando que uma mudança de poder para outra foi golpe no Brasil? E aí era, sei lá, era uma tabela assim de Excel, sei lá, uma tabela de Word, tanto faz. E aí era tipo, de tal para tal presidente foi golpe, ou foi eleição, né? E muitas das vezes foi golpe, né? Então, assim, principalmente em momentos de mudança, vão ser feitos através de golpes, né? Infelizmente. Não vão seguir muitos dos cursos que pareciam naturais, né? E vai ter alguma imposição. E nesse caso foi também. Daí, para relembrar um pouco da aula passada, a gente vai ter uma crise no Império a partir da questão religiosa, que é a questão dos maçons, que o Dom Pedro ele vai estar vinculado aos maçons, então a igreja vai querer banir os maçons, sei lá, botar eles na ilegalidade e ele vai reagir, e isso vai gerar uma questão com a igreja. A gente vai ter a questão militar, que é a partir da guerra do Paraguai, as pessoas do exército, né, os soldados, eles vão começar a flertar com algumas ideias republicanas e vão começar a ficar insatisfeitos com o poder que estava sendo feito aqui. E a gente também vai ter a questão da abolição da escravatura, né, que vai ser em 1888, né, não é à toa. Não sei se também o pessoal falou na última aula, mas a nova novela da Globo, eu nunca vi, tá, gente? Então tô falando assim, pelos comentários que eu vi de pessoas que eu confio, que tem uma romantização ali da questão imperial, enfim. Como eu não vi, eu não posso julgar muito, mas o que eu posso afirmar para vocês é que o Império, com certeza, ele se valia muito da escravidão, né? A escravidão, ela era a base do Império. Então, não é à toa que a escravidão vai acabar formalmente em 1888 e no ano seguinte a gente já vai ter o fim do Império, né? Porque o Império estava muito vinculado à escravidão. Então, qualquer coisa que se represente contrário a isso, ou se represente, tipo, as pessoas da família real e tal estavam contra a escravidão, dificilmente é verdade, tá? Porque justamente a gente vai ter esse atrelamento político forte. Não é nem uma questão de gosto pessoal, né? É uma questão política mesmo de que o Império se baseava muito no regime escravo, né? Escravocrata. Então, a partir do fim também da escravidão, que vai gerar alguns conflitos ideológicos também entre pessoas que eram a favor e contra. Isso também vai gerar a crise do Império, que vai culminar então com o fim do Império, com o golpe do Deodoro da Fonseca e com a proclamação da República. A República também, voltando, né? Também, como muitos momentos na história do nosso país, vai estar ligada aos militares, tá? E os militares vão ser, nos primeiros anos de República, eles que vão comandar. E vai se chamar a República da Espada, então. Justamente por ser de militares. Vai ser de 1879 a 1894. Então vai ser um momento que 2 presidentes, né, vão governar o país e vão ser 2 presidentes militares. O golpe foi dado por militares, então é nada mais natural do que eles coloquem alguém no poder e tentem se perpetuar, né? Então o primeiro presidente que a gente vai ter é justamente o Deodoro da Fonseca, que é quem vai encabeçar esse golpe todo que vai acontecer.
O Deodoro, primeiramente, ele vai ter um governo provisório, né? Então ele não vai ser eleito. Ele vai, como eles deram um golpe, né? Retomando de novo, deram um golpe, ele deu o golpe, ele vai seguir, né? Já que ele estava ali encabeçando provisoriamente, né? Do tipo, até a gente ter uma eleição, eu toco isso aqui. E aí, de cara, ele vai extinguir algumas instituições imperiais, né? Então, algumas instituições que existiam ligadas ao Império vão ser extintas. Ele vai fazer eleições para a Assembleia Constituinte para proclamar uma nova Constituição, vai banir a família imperial, vai separar a Igreja do Estado e vai fazer uma grande naturalização, que é um momento em que ele vai naturalizar diversos estrangeiros que vivem aqui no país, né? Então essas são algumas das medidas iniciais que vão ter. E ele vai estar muito atrelado ao desenvolvimento industrial, né? Porque é um momento em que as indústrias vão começar a ter muita relevância, né? O dinheiro que antes era muito voltado à agricultura vai começar também a respingar nas indústrias. Então a gente está falando agora, assim, nesse período que a gente está estudando, de um país extremamente agrícola. As principais produtos do país, era principalmente o café, a borracha, eles eram agrícolas, isso com certeza, e aí eles vão começar a querer investir em outros tipos, né? E aí que chega a indústria. Já estava lá na Inglaterra bombando, né, na Europa, as indústrias e tal, então é também um caminho para a modernização, né? Uma tentativa de modernizar o nosso país com as indústrias. Só que, claro, que não é assim para desenvolver uma indústria, né? Precisa de dinheiro, e muitas vezes faltava, no caso do Brasil, e também precisava dessa questão de mão de obra, né? Porque a indústria ela precisa de alguém que opere a indústria, né? Obviamente. Então, isso fez com que dificultasse um pouco o processo industrial do país, mas que vai dar certo depois. Um outro fato também do Deodoro da Fonseca é na questão da economia. É um período, um evento assim, histórico-econômico bem relevante, que é a questão do encilhamento. O que foi esse encilhamento, tá? Em termos econômicos, ele imagino que ele deva ser extremamente complexo, assim, para entender, porque eu sempre parto do princípio de que essas questões econômicas, assim, a gente simplifica e eu mesma estudei de uma maneira super simplificada, porque, tipo, não vão ficar entrando ali nos pormenores, né? Mas imagino que tenha sido um processo muito realmente complexo, enfim. Mas o que importa pra gente aqui é que a base desse encilhamento é o seguinte: estava tentando se fazer uma industrialização no país, né? Então queria fazer, para a industrialização precisa de indústria, né? Então a ideia do governo era incentivo às indústrias. O que eles começam a fazer? Eles começam a dar crédito para algumas empresas, né? E também emitir mais papel moeda, que a gente sabe que a emissão de mais papel moeda gera inflação, né? Porque tem mais dinheiro circulando, ele começa a valer menos. A inflação, né, também, além da inflação, a gente vai ter a febre especulativa, porque muitas pessoas vão ter dinheiro que não tinham antes, né, tinham um poder de compra menor e vão passar a ter naquele momento e vão começar a tentar investir na bolsa de valores, por exemplo, né, tentar investir o dinheiro. E isso vai fazer com que tenha uma febre especulativa, né, que é tipo, assim, em menor escala, mas o que aconteceu na Bolsa de 29, né, na crise de 2008, que é quando começa a ter uma especulação muito grande e acaba quebrando, né? Nesse caso é em realmente menor escala, mas o fato é que a economia vai sair prejudicada disso. Várias indústrias, elas vão falir, e elas recém tinham começado a existir e já vão falir porque não vão ter o dinheiro para se sustentar e vai gerar uma grande onda de desemprego. Tudo isso acontece durante o governo do Deodoro da Fonseca e da gestão do Rui Barbosa, que ele era o ministro da economia nessa época, né? Então, ele vai ser mais ou menos a pessoa que vai ficar lembrada pelo encilhamento, né? Então, ele vai gerar, a grosso modo, vai gerar uma crise econômica, né, no país, vai gerar um problema econômico no país, com inflação, com desemprego, né? Coisas que a gente, nomes assim, termos que a gente já está bem acostumado. E também a questão, né, das taxas alfandegárias para encarecer os produtos estrangeiros. Mesma lógica da industrialização. Se a ideia é aumentar a quantidade de produtos que o Brasil vai produzir sozinho, sem precisar importar, a ideia é que os produtos que venham de fora fiquem mais caros, justamente para incentivar que a indústria aqui produza e que seja usado o que é produzido aqui, né? Que seja valorizado. Então, tudo isso vai gerar esse tipo de problema aí que a gente viu do encilhamento.
E uma outra coisa super relevante no período do Deodoro é a Constituição. A gente vai ter a Constituição de 1891. Ela vai durar bastante tempo até. A próxima Constituição vai ser em 1932, agora não lembro de cabeça, 34, não sei. Mas vai ser só lá no período Vargas. Então ela vai ser a Constituição da República Velha / República Oligárquica. Essa Constituição vai instituir no Brasil ser uma república, né, como a gente está estudando, federativa, então é uma unidade, né, a federação que tem os estados independentes, né, mas que são ligados à federação, e o presidencialismo, né, o presidencialismo vai ser eleito como o tipo de regime que a gente vai ter, então o presidente vai ser eleito, vai fazer o seu mandato, etc. Os três poderes são reafirmados, essa Constituição ela vai ter inspiração na Constituição dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos já tinha essa pegada mais do iluminismo e tal, né, dos três poderes, da independência e tal. Então, esses três poderes independentes, agora, nesse momento também vai ser criado, inclusive, o STF, né, então, um superior tribunal. O voto nessa Constituição vai ser universal, masculino e não secreto. Só que universal, atualmente, a gente tem a ideia de, né, o universo, todo mundo, né? Só que não é bem assim, né? É universal com vários parênteses no meio, né? Vários asteriscozinhos, né? Primeira coisa, mulheres estavam excluídas, então era universal para homens, né? Dentro do universo de homens. Só que mesmo dentro desse universo de homens, a gente não vai não vai poder votar pessoas analfabetas, pessoas em situação de rua, menores de 21 anos, padres e soldados. Então, esse universal não vai ser exatamente do universo inteiro, né? Vai ser um universo bem específico masculino com um recorte, né? Mas a questão é que não vai ter um critério de renda, né? Por isso que se usa universal também. Antigamente a gente tinha, por exemplo, a Constituição da Mandioca, né? Que era pela quantidade de terras, de mandiocas e tal. Nesse caso, não vai ter mais esse tipo de diferenciação no voto. E o fato de não ser secreto também é importante, porque isso vai ter um impacto bem grande na política brasileira. Mas, agora, por hora, então essas são as características dos votantes na Constituição. E aí também foi instituído que o próximo presidente, né, o Deodoro da Fonseca ainda estava num regime provisório, o próximo presidente ia ser eleito pela própria Assembleia. E quem foi eleito foi casualmente ou não o Deodoro da Fonseca também, né? Então ele sai do governo provisório e entra num governo já eleito, né, de forma indireta, né? Não foi a população que foi lá votar e tal, mas votaram, né, indiretamente para que ele fosse presidente e ele assumiu o poder. Agora eleito, ele vai ter como vice o Floriano Peixoto e ele vai nomear um monarquista para o Ministério da Fazenda. Só que se a gente for pensar assim, então recém entrando num período republicano, até ontem o Brasil tinha lá a questão com a monarquia. A partir do momento em que ele nomeia um monarquista, muitas das pessoas que tinham outros projetos para o país, né? Porque nesse momento a gente vai ter diferentes ideias do que seria essa república brasileira, né? Poderia ser uma república mais liberal, poderia ser uma república mais ligada a ideais jacobinos, que se falava, né? De esquerda, poderia ser uma república mais aliada à monarquia, né? Uma república não tão república. Então tinha várias opções, várias ideias, vários projetos. E a partir do momento em que ele chama um monarquista, as alas que eram mais liberais e que tinham uma afinidade bem menor com a monarquia, elas reagem, né? Elas não concordam. E geralmente quando a gente precisa afirmar, né, uma nova coisa, a gente precisa negar o que veio antes. Isso é muito comum de acontecer, né? Sei lá, deixou de ser, por exemplo, no iluminismo, né? A Idade Média vira a Idade das Trevas. Então tu tá negando o que veio antes para se afirmar. E aí é um processo até meio natural, assim, de acontecer, nem que seja de boca, assim, não precisa chamar de Idade das Trevas, mas geralmente se tenta se demonizar, né? Isso acontece também na política, o que veio antes é sempre horroroso, porque o que vem agora vai ser bom. Então, se tu pega e chama de novo o que veio antes, e tu tá mudando de regime, parece que tu tá ficando no mesmo limbo, né? Parece que tu tá ficando preso. E isso fez, então, com que ele fosse mal visto, né? Não fosse bem encarado essa situação. Aí ele vai proclamar o estado de sítio,
E ele vai fechar o Congresso e vai ordenar a prisão de políticos da oposição. Então ele não reage bem a essa reação, né? Ele faz uma medida, reage à medida, ele reage pior ainda. E aí a Marinha ameaça. E aí a gente vai ter a Revolta da Armada. A Revolta da Armada, na verdade, ela vai ter 2 momentos, que é esse e um depois que a gente vai estudar. Mas essa revolta, essa primeira, ela vai ser uma ameaça da Marinha de ir contra, né, com armas mesmo, contra o governo, né, lá no Rio de Janeiro, porque eles acreditavam que o que estava sendo, que o Deodoro deveria ser renunciado, né, deveria ser tirado da presidência, etc. E aí o que ele vai fazer é renunciar por conta própria, né, então ele mesmo chega à conclusão de que realmente não dá e ele estava saindo, né, então é assim que acaba o período do Deodoro da Fonseca e entra o Floriano Peixoto. Alguma dúvida, gente, dessa primeira parte aí do Deodoro Fonseca, da Fonseca, dessas características mais gerais da República da Espada? Qualquer dúvida vocês podem botar no chat, que eu vou ver. Tudo certo? Tá. Tá, então entra o Floriano Peixoto, que eu tinha falado antes lá, né, que ele era o vice do Deodoro da Fonseca. O Floriano, ele vai ter o apoio dos republicanos radicais, né, então do pessoal que estava querendo uma república radical mesmo, né, no sentido da palavra, e dos que eram mais liberais, né, que tinham um flerte lá com o positivismo. Só que ele vai ter uma contestação em relação ao governo dele, que é o fato de que o Deodoro ele renunciou 2 anos antes de 2 anos de poder. E, enfim, eu não sei se vocês lembram isso também da época do golpe da Dilma, mas tinha toda uma questão, né, de que se ela fosse empichada até tantos anos de mandato, daí teria que mandar voltar. Tinha um monte de questões, assim, legais, porque a Constituição prevê tudo isso, né? Então, até mesmo em caso de falta, né, de morte, se o presidente morre até tantos anos de mandato, tudo para evitar, por exemplo, ter que fazer eleições para um presidente ficar ali meio ano governando, né? Então tem um sistema na Constituição. E nessa Constituição dizia, né, que se renunciasse antes de 2 anos estando no poder, né, ele não ficou nenhum, a Constituição, então deveria ter novas eleições, né? Então a Constituição dizia isso. Bom, nesse caso, teria que ter novas eleições. Só que o Floriano, ele entrou já num governo provisório, né? Por quê? Porque as novas eleições não iam garantir o poder dos militares, por exemplo, muito menos o dele, né? Então isso foi uma tentativa de novo de tentar ocupar esse lugar aí político, que vai acabar não dando certo, porque essa contestação vai ficar muito forte, né? E vai, inclusive, gerar uma outra questão, que é a Revolução Federalista, aqui no Rio Grande do Sul. Não é diretamente ligada à questão do Floriano Peixoto, mas tem uma ligação com essa questão dos grupos, né? Porque a gente vai ter, de um lado, na Revolução Federalista, o Partido Republicano Rio-Grandense, que vai ser encabeçado pelo Júlio de Castilhos. Eles vão ser florianistas, então vão estar apoiando o Floriano Peixoto, e são os chamados pica-pau, tá? É um nickname. Contra o Partido Federalista, né? Que eles eram contra a centralização política, eles eram contra a reeleição, porque na verdade o que estava em jogo aqui era a reeleição do Júlio de Castilhos. O Júlio de Castilhos ele estava tentando a reeleição e o Partido Federalista era contra essa reeleição. Só que isso acabou gerando um conflito de fato, né, entre os dois grupos, o que ficou conhecido então como a Revolução Federalista aqui do Rio Grande do Sul. Era o famoso lá, foi Maragato, hoje é Chimango, né? E além disso também, aí o reflexo nacional dessa questão do Floriano Peixoto é que vai ter a revolta armada, outra revolta armada, né? Que essa aí, né, vai ser a continuação da primeira, mas não no mesmo fluxo, que essa revolta então vai ser mais radical. Vai ser de novo encabeçado pela Marinha, mas agora eles vão apontar os canhões pro Rio de Janeiro. Então, imaginem uma cena tipo de guerra mesmo, assim, né? O Floriano Peixoto lá no palácio dele, eles apontando com canhões, né? E, inclusive, vai acontecer uma união com essa revolta do Rio Grande do Sul. E eles vão querer que o Floriano, ele renuncie. Né, que eles pediam isso, né, que ele saísse do poder. Então, de novo, vai ter uma revolta forte que vai fazer com que tente tirar a pessoa que está no poder do poder, né? Só que no caso, né, da revolta armada,
o Floriano ele consegue debelar, ele consegue dar um jeitinho, né, para que ele fique no poder até as próximas eleições. Então a revolta armada, por mais forte que tenha sido, né, esse símbolo dos canhões apontados e tal, no fim das contas ele vai ficar até o final do poder dele. E o final do poder dele vai apresentar um novo capítulo da história, né? É como se a gente tivesse um subtítulo, na real, porque a gente vai ter o capítulo República das Oligarquias, República Velha e tal, né? O início da República, a Primeira República, e aí a gente vai ter 1.1 República da Espada e 1.2 a República Oligárquica. Então, vai deixar de ser agora um período de militares no poder e vai começar a ser um período de oligarcas no poder, de grandes oligarcas no poder. Vai ter essa mudança, né, entre a República da Espada e a República Oligárquica. E vai começar com o Prudente de Moraes, tá? Ele vai ser o primeiro governador, presidente, aliás, civil, né, desse momento da República, e depois a gente vai ter o Campos Salles. Pegando um geralzão, né, dessa república oligárquica, vão ter várias coisas que vão ser fundamentais que a gente entenda esse período. A primeira delas é o café. O café, desde o segundo reinado, vai ser o produto do Brasil, né? O Brasil vai ser o maior exportador de café, o café vai estar bombando no Brasil. O café, ele era dos cafeicultores, né? Os cafeicultores que produziam, né, faziam o cultivo do café, principalmente em São Paulo, no Sudeste, e vai ter o apoio do Estado, né? Por óbvio, porque estava dando lucros para o Estado. Só que aí a gente vai começar a ter alguns problemas, digamos assim, com o café. E aí o Convênio de Taubaté vai ser feito lá em 1906 para tentar combater a desvalorização do café, né? Porque o que estava acontecendo? O Brasil estava produzindo muito café. Só que essa superprodução de café, ela precisa ter um destino, né? Quando a gente produz muito alguma coisa, a gente está gastando dinheiro para produzir aquilo, e a gente precisa do dinheiro de volta, né? Que ele retorne de alguma forma. E esse retorno, ele acontece a partir de venda, de exportação e etc. E não estava acontecendo isso, né? A produção era tamanha, muita, e acontecia que o café não tinha o destino que deveria ter, né? Muitos lugares, até muitos países, começaram a produzir o próprio café, né? Então, isso vai começar também a surgir como se fossem rivais do Brasil no mercado do café, o que faz também com que o preço do café tenha que ser um pouco mais barato, por exemplo, né? Porque se tu vai competir com um outro lugar, tu não pode ter se ele botar um preço muito mais barato, tu vai acabar perdendo, né, a oportunidade de vender. Então, essas coisas vão desvalorizando o café brasileiro. E aí a ideia era que o governo intervisse. Então, esse Convênio de Taubaté, ele vai instituir um certo intervencionismo do Estado no café, né? Então, o café vai ser gerido um pouco pelo governo brasileiro, tamanha a importância que ele vai ter para a economia brasileira, né? Então, uma das medidas, por exemplo, é o aumento dos preços para tentar aumentar os lucros, né? E aí aqui tem mais um presidente, né, que é o Rodrigues Alves. Mas aí o que acontece também? O excedente de produção de café, então a gente estava vendo, né, que o café estava sendo produzido em excedente. Esse excedente, em vez de ficar parado, por exemplo, vai ser comprado por governadores, principalmente de Minas, do Rio e de São Paulo, e eles vão estocar o café. Então, esses estoques, eles são estoques reguladores, né? Então, como eles estão estocados, eles não vão perder o valor de mercado, e isso faz com que eles possam liberar aos pouquinhos, enfim, dar uma rotatividade para o café que não teria se ele ficasse parado, né? Só que a ideia principal, na verdade, é que os produtores não percam seus lucros, né? Porque eles vão vender. Só que eles vão vender para os governadores, em vez de vender pro exterior, né? Então os produtores não vão sair prejudicados disso, porque igual vai ter alguém comprando café. Vai ser o próprio governo, né? O governo vai gastar, mas os produtores, eles vão continuar sem ter nenhum tipo de prejuízo. E os preços internacionais iam ser mantidos e iam ser conforme a demanda, né? Então, conforme a demanda necessária, eles iam ser modificados. E aí o café, ele é valorizado nesse processo, né? O café, ele consegue um fôlego, só que a economia começa a ser prejudicada. Por quê? O café tinha um alto preço fixo, então o café custava bastante. E aí o que acontecia? O governo mesmo tinha que comprar o próprio café, só que o café estava caro. Então o que o governo precisava fazer, muitas vezes, era pedir empréstimo para comprar o próprio café. Então, assim, é um jogo aí econômico bem cheio de coisas, né?
Mas é isso, né? O governo, ao precisar comprar o café, fica sem dinheiro para comprar o próprio café e precisa de ajuda exterior. E aí, nessas ajudas exteriores, muitas vezes eles ficam devendo para bancos exteriores, né? Para outras nações, né? Então aumenta a dívida externa. Eles precisam muitas vezes negociar essa dívida externa, né? Então o café vai muitas vezes se tornar um problema, né? Mesmo que seja ao mesmo tempo a solução, né? E o que acontecia? Se a demanda exterior não fosse suficiente, ainda que tivesse estocado, chegava um momento em que não ia mais ter o que fazer com aquele café, né? E eles teriam que ser destruídos. Chega um momento na história do Brasil, mais pra frente, que vai precisar queimar café. Vai chegar a esse nível de necessidade de se livrar daquele café todo que estava estocado, né? Ia ter que foi queimado uma parte do café, né? Mas aqui ainda não é esse momento, né? Aqui ainda tinha todos esses problemas, esses medos em relação ao café, mas eles estavam conseguindo controlar de certa forma, né? Para que os cafeicultores não sejam prejudicados e para a economia não ser tão prejudicada assim, né? E aí, né, a questão de que outros países começam a produzir o café e aumenta a concorrência, enfim, tem um processo extenso, né, em relação ao café. Mas o fato é que o café vai ser ainda o principal produto do Brasil nesse momento. O café também vai ser o gerador, não sei se está no próximo, não, ainda não, o gerador da economia industrial do Brasil também, porque a partir do enriquecimento dos cafeicultores é que o Brasil, né, vai poder investir mais nas indústrias e isso vai aumentar a industrialização que a gente vai ver provavelmente na sexta-feira, né? Então, todo o processo industrial do Brasil vai ser possível graças ao café. Então, o café ainda é o centro de tudo neste momento. E aí, um último, né, que nossa aula já está prestes a acabar, uma última questão é a questão da anexação do Acre, que vai ser no período republicano, logo no início, que o que acontece? O Acre era pertencente à Bolívia. Então o Acre não era território brasileiro originalmente. E aí o Brasil estava num momento do ciclo da borracha, que se chama, né? Que é um momento em que o Brasil vai ter muita exportação de borracha, vai trabalhar muito o produto da borracha. E a borracha vai ser o segundo principal produto do Brasil, né? Primeiro sempre o café. Só que o que acontecia é que o Brasil, ele nessa área aqui de fronteira, que ainda era fronteira, né, entre o Brasil e a Bolívia, tinha esses locais que tinham muitas seringueiras. E o Brasil muitas vezes explorava essas seringueiras, né, e os seringueiros que ali estavam, e inclusive mandava alguns brasileiros, né, para começar a expandir essa fronteira e começar a tentar pegar um pedacinho também lá das seringueiras que tinham no Acre, né? Enquanto o Acre ainda era um território da Bolívia, né? Então ainda tinha esse problema. E aí começou a ter um impasse de relações mesmo entre Brasil e Bolívia, que vai ser administrado pelo Barão de Rio Branco, né? E ele vai conseguir chegar a um consenso a partir do Tratado de Petrópolis, né? Que vai ser em 1910, que vai ser comprar o Acre. Então, basicamente, o Acre ele vai ser anexado ao Brasil a partir de 2.000 libras esterlinas, né? Então, 2.000 libras esterlinas não é tanta coisa assim, e o Brasil pega todo um território, né, a partir disso. A Bolívia, enfim, tinha questões, era um território que não era muito bem povoado ainda, e aí o Brasil vai conseguir anexar esse território, né, então o Acre vai começar a ser um território brasileiro a partir de 1910, e além das libras, né, que vai ser a parte financeira, o Brasil se comprometeu também a construir uma estrada para que a Bolívia conseguisse ter uma ligação com o oceano, uma coisa bem específica. Mas o fato é que o Acre foi anexado ao Brasil e agora o Acre até hoje faz parte do Brasil, né? E esse é uma questão que a gente trata como um período específico, assim, né? Como um recorte, como uma questão entre a República Velha, mas que faz parte da história do Brasil, né? Assim, de fato, é um território sendo anexado, né? Que muitas vezes acaba passando em branco, assim. Eu não me lembro de ver isso na escola, por exemplo, mas também posso ter esquecido, né? Mas enfim, por hoje vai ser isso, pessoal. Quero se tem alguma dúvida, alguma questão. A nossa aula hoje é bem rapidinha. A parte mais interessante dessa período todo, eu juro pra vocês que vem na sexta-feira. Realmente vai ficar bem mais interessante, vai ter várias nuances, várias coisas, revoltas, enfim. A parte do Acre.
Pois é, às vezes cai, né? É, principalmente pela questão dos seringueiros, acabou tendo uma notabilização, assim, é uma questão bem prática, né? Então talvez possa até realmente aparecer no Enem, além dessa que já apareceu, né? Mas, enfim, a parte mais interessante real da República Oligárquica e República Velha a gente vai vendo na sexta-feira, com o Prof. Lucas também. E por hoje é isso, gente. Aula bem rapidinha, mas espero que vocês tenham pego esse inicinho aí da República Espada, da Espada. Uma boa noite para todo mundo, se cuidem e até sexta. Se alguém não tiver mais alguma pergunta, senão manda no chat. Boa noite, Marina. Imagina, gente. Boa noite.